Capítulo 135. Os mestres estavam corretos, todos os homens bonitos são tigres. Estrondo. Com sua base de cultivo selada por Gushangji, a sétima princesa foi jogada na frente de Guxian'er com cabelos desgrenhados, um rosto fantasmagórico e uma figura coberta de sangue. A cena assustou todos os que estavam ao redor e todos ficaram em silêncio. A sétima princesa perdeu. Todas as criaturas do mar tremeram e mostraram rostos cheios de terror. Agora, eles sentiram como se o céu tivesse caído sobre eles. Eles não podiam acreditar na verdade na frente deles, pois os aterrorizava até mesmo pensar nisso. A sétima princesa, uma figura invencível com um talento terrível e raro entre as criaturas do mar, a quem ninguém poderia rivalizar, sofreu uma derrota tão terrível assim que fez sua estreia no mundo exterior. Este foi o primeiro grande evento em sua vida, e agora havia uma chance de que ela caísse aqui e agora. Afinal, muitos jovens saprimos morreram nas mãos de Gushangji, então não havia como ele deixar a sétima princesa ir. Todos sabiam que Gushangji era poderoso, estava claro em seu histórico anterior, mas ninguém esperava que ele fosse tão desesperadamente forte. Eles não podiam deixar de entrar em pânico agora. Mestre é uma reencarnação de um verdadeiro imortal, e ele está destinado a ficar no auge do mundo e olhar para os bilhões e bilhões de estrelas do reino superior no futuro, ser o oponente do mestre. Uma criatura semelhante a Yaksha disse com um sorriso frio. Assim que terminou suas palavras, ele estendeu a mão e rasgou a criatura do mar à sua frente ao meio e fez seu sangue derramar como uma fonte em todas as direções. Todas as criaturas marinhas nos arredores ficaram pálidas depois de ouvir suas palavras e cerraram os dentes enquanto tremiam. Sua poderosa formação também começou a se dissipar neste momento, e o forte cheiro de sangue flutuou em todas as direções. Foi uma cena trágica, com cadáveres espalhados por todo o lugar, a maioria deles pertencentes às criaturas do mar, e isso fez tremer todos os cultivadores que olhavam. Eles não duvidaram do fato de que os eventos de hoje causariam um grande terremoto em todo o mundo. O terremoto certamente sacudiria todo o antigo continente imortal, e foi isso que aterrorizou até os jovens saprimos. Alguém tão poderoso e indiferente quanto a sétima princesa do palácio do rei do mar perseguiu a irmã de Gushangji com a intenção de assassiná-la, mas Gushangji interveio em um momento crítico e massacrou todas as criaturas do mar para defender sua irmã fraca. Até a sétima princesa foi derrotada, e ela foi derrotada sem nenhuma habilidade de retaliar. Ninguém poderia estimar as alturas que Gushangji alcançaria no futuro. Afinal, ele esmagou a sétima princesa com facilidade, apenas com o levantar de uma única palma. Do começo ao fim, ninguém o viu usar nenhum de seus trunfos. Isso foi o que chocou todos da geração mais jovem, já que eles não podiam estimar a verdadeira força de Gushangji. Receio que ele já tenha entrado no reino dos jovens soberanos. Desde os tempos antigos, apenas os jovens saprimos que superaram todos os seus pares e permanecem incomparáveis, podem ser chamados de jovens soberanos. Jovem soberano. Que título inspirador! Um dos cultivadores não pôde deixar de dizer com a voz trêmula, agora, ele estava maravilhado com Gushangji. Os jovens soberanos tiveram que provar seu valor através do combate e, no futuro, eles poderiam se mover sem impedimentos por todo o reino superior.
As heranças supremas do reino superior raramente dariam à luz uma figura tão poderosa, poderia levar de algumas centenas de milhares de anos a alguns milhões de anos para ver tal existência surgir. Não havia dúvida de que a aparência e a força de Gu Shangji aterrorizavam todos os cultivadores nas redondezas, e eles não puderam deixar de chegar à mesma conclusão: jovem soberano. Não se podia apenas se tornar um soberano por ter um bom talento, eles também precisavam mostrar provas de força tirânica e incomparável. O que mais? Jovens soberanos podem cruzar facilmente mais de 2 reinos sem problemas quando em batalha. Na frente dos jovens soberanos, os jovens saprimos nada mais eram do que formigas que poderiam ser esmagadas até a morte com uma única pisada. A terrível exibição de Gu Shangji na batalha agora não mostra que ele já era um jovem soberano. Todos os cultivadores sentiram seus couros cabeludos entorpecidos, e até mesmo suas bocas secaram e eles não conseguiam falar. Jovem soberano. Eu não ouço essas palavras há incontáveis anos, e agora, o jovem mestre da antiga família imortal Gu alcançou esse reino. Muitos cultivadores falaram com vozes trêmulas, causadas por admiração e medo. Que tipo de choque iria percorrer o mundo uma vez que esta notícia se espalhasse? Eles já sabiam a resposta para isso. Gu Shangji se sentaria acima de suas cabeças como uma montanha aterrorizante e inabalável se nenhum outro jovem supremo entrasse no reino do jovem soberano em breve. Gu Shangji, você realmente vai entregá-la para mim? Gu Xian'er, que ainda tinha o rosto cheio de choque, não pôde deixar de perguntar a Gu Shangji com uma pitada de descrença em seu tom. A 7ª princesa, cuja base de cultivo foi selada, foi jogada na frente dela como um pedaço de pano por Gu Shangji. Sem sua base de cultivo para apoiá-la, ela era como uma cobra venenosa que teve suas presas arrancadas. Não importa o quão cruel possa ser, não possui letalidade. Gu Xian'er não pôde deixar de piscar seus belos olhos enquanto pensava sobre o assunto, e as suspeitas em seu coração ficaram mais fortes. Havia muitas esquisitices. Embora ela alegasse que Gu Shangji viria para salvá-la, mas Gu Shangji definitivamente estava tramando algo. Gu Xian'er, essa é a atitude que você deve ter em relação ao seu salvador. Gu Shangji olhou para ela e perguntou com um leve sorriso. Seu rostinho delicado e impecável que a fazia parecer uma boneca de porcelana ainda estava um tanto pálida, com sangue escorrendo pelo canto da boca, ela parecia um tanto envergonhada e adorável. Gu Shangji, você acha que eu vou te agradecer? Nem pense nisso acontecendo. Eu teria sobrevivido mesmo se você não interviesse, hã? O rosto de Gu Xian'er mostrou sua expressão fria e arrogante mais uma vez, parecendo que ela estava pedindo outra surra. Seu coração, porém, borbulhava de alegria, e todos os sentimentos de perda e tristeza desapareceram em um piscar de olhos. Claro, ela não mostraria nada disso na frente de Gu Shangji mesmo que isso significasse dizer um simples obrigado já que ela se recusava a admitir a derrota. Afinal, quem pediu a Gu Shangji para ser seu maior inimigo? O que mais? Ela estava afirmando a verdade. Mesmo que Gu Shangji não interviesse, ela poderia ter escapado com segurança. Isso não é bom. Gu Xian'er, você não teria esquecido a lição que te ensinei naquele dia, certo? Gu Shangji conteve seu sorriso e olhou casualmente para ela.
Ao mesmo tempo, seu desejo de jogá-la no abismo e reprimi-la ali por meia década ou mais se intensificou. Tudo bem quando ele não mencionou isso, mas agora que o fez, o coração de Gulchianer explodiu de vergonha e raiva. Embora ela, Ilming Kong e Gu Shangji fossem os únicos presentes na cena naquele dia, Gu Shangji foi o único que ousou espancá-la assim desde o momento em que ela nasceu. Não seja complacente. Vou esmagar seu rosto no chão um dia, para que você possa entender como é. Uma pitada de raiva visível pode ser vista no rosto de Gulchianer enquanto ela murmurava para ele. Ela não tinha mais o ódio que sentia por Gu Shangji quando ela deixou Peach Village, e os sentimentos complicados brotando em seu coração a preocupavam. Gu Xianer não conseguia entender as emoções crescendo em seu coração. Com certeza, seus mestres estavam corretos. Todos os homens bonitos eram tigres. Gu Xianer, você está ansioso por outra surra, certo? Você, com sua habilidade, quer esmagar meu rosto no chão. Embora Gu Xianer tenha pronunciado suas palavras em voz baixa, ela não pôde evitar que Gu Shangji a ouvisse. Seu Deio da zombaria sempre foi um corte acima do resto, e até mesmo o grande Elder do Heavenly Immortal Deio Palace não conseguiu conter sua raiva com suas palavras. Então, como uma garotinha como ela não pulou de raiva quando ele mirou especialmente dela. Logo depois disso, Gu Shangji mudou seu tom para indiferente e impiedoso, e disse: se você quer vingança, então prove para mim que você é bom o suficiente. Não me faça mais te desprezar. Caso contrário, você será o mesmo de antes, um gatinho seguindo atrás de mim o tempo todo. Você não terá chance de vingança. A expressão de Gu Xianer congelou quando ela ouviu suas palavras, e ela se lembrou de como costumava se agarrar a Gu Shangji quando era criança. Naquela época, Gu Shangji sempre foi indiferente a ela e nunca se incomodou com ela, e isso a machucou muito, mas ela continuou com seu apego. Gu Xianer ficou em silêncio enquanto pensava sobre o passado. Se ela ouvisse essas palavras dele antes de deixar Peach Village, então ela ficaria furiosa e iria querer matá-lo ainda mais, mas agora, ela não tinha muito ódio dele. Em vez disso, ela estava incrivelmente calma agora. Ela poderia dizer que Gu Shangji estava escondendo alguns segredos sobre o passado deles, julgando por todas as suas ações recentes. Naquela época, todos na antiga família imortal Gu a amavam, mas Gu Shangji era o único que a tratava com indiferença e a alienava. Agora que Gu Xianer pensou sobre isso, ela sentiu que havia algo estranho no passado. Gu Shangji realmente tinha um motivo para fazer o que fez. Certamente, ele não poderia ter desenterrado seus Deiobones com tanta crueldade apenas para satisfazer seus desejos, certo? Por que ele fez isso? Porque ele não a matou diretamente e a deixou com uma chance de sobreviver. Mesmo agora, ele estava zombando dela intencionalmente para aumentar sua raiva e ódio por ele. Por que isso? Era preciso aceitar o fato de que Gu Xianer tinha um cérebro incrível. Ela analisou cada detalhe e possibilidade, um após o outro. Quando eles estavam no pico supremo do Palácio Deio Imortal Celestial, Gu Shangji quase perdeu a vida sob a lâmina dela. Já que ele é tão poderoso, não teria sido difícil para ela desviar de seu ataque. Depois disso, Gu Shangji a tratou com indiferença e a alienou, como se estivesse olhando para um estranho quando olhou para ela. Mas, por que ele apareceu para salvá-la quando ela estava em perigo?
Isso não foi contraditório com suas ações. Gu Shangji, não pense que você pode esconder isso de mim pelo resto de sua vida. Vou investigar o que aconteceu naquela época. Depois disso, vou me vingar de maneira digna e derrotá-lo de forma justa. Gu Xian'er olhou para Gu Shangji sem piscar. A essa altura, ela tinha certeza de que ele estava escondendo algo dela. Gu Xian'er, você pensa demais. Gu Shangji deu a ela uma resposta superficial depois de ouvir suas palavras. Sua resposta, no entanto, aumentou a crença de Gu Xian'er em seu palpite. Gu Shangji mostrou uma expressão natural por fora, mas por dentro, ele não pôde deixar de rir alto. Ele já podia adivinhar os pensamentos de Gu Xian'er, afinal, tudo estava indo de acordo com seus planos e expectativas. Nesse momento, um prompt do sistema soou em sua mente. Gu Xian'er, a filha favorita do céu, mostrou uma mudança em sua atitude em relação a você. Você ganhou 1000 pontos de Fortune Value e 5000 Destiny Points. Gu Shangji mostrou um sorriso cheio de intriga enquanto ouvia a mensagem. Um idiota era um idiota, de fato. Apenas um pequeno truque, e ela estava atordoada e desorientada. Ele realmente não conseguia compreender como seus mestres poderiam ter certeza de que ela seria capaz de se vingar depois de deixar o lado deles. Gu Shangji, o que devemos fazer com ela? Gu Xian'er então olhou para a sétima princesa desgrenhada na frente dela e pediu o conselho de Gu Shangji. Ela pensou que tinha descoberto a verdade, então sua atitude em relação a Gu Shangji mudou muito. Ela não mostrava mais hostilidade em relação a ele quando falava com ele. Do que você me chamou? Gu Shangji olhou para ela depois de ouvir suas palavras. Claro, ele deu muita cara a Gu Xian'er em dias normais, mas também teve um resultado final. Agora, era hora de deixá-la entender a hierarquia entre os velhos e os jovens. Ao mesmo tempo, Gu Shangji reclamou em seu coração sobre o fato de que, embora Gu Xian'er estivesse sendo perseguido e quase morto, seu valor de fortuna não parava de subir. Será que essa moça arrogante tinha talento para escalar os reinos durante momentos árduos? Era possível que sua aparição repentina interrompesse a oportunidade de Gu Xian'er de romper. Claro, Gu Shangji tinha os melhores interesses de Gu Xian'er em mente e entendeu que seria melhor para ele deixá-la crescer sozinha, ela precisava ser temperada. Intimidá-la assim também era interessante, de vez em quando. Ela estava claramente furiosa, mas na frente dele, ela só podia ficar de pé impotente. Gu Shangji considerou se deveria arranjar artificialmente algumas oportunidades para ela no futuro. Como colocar a culpa na cabeça dela? Isso poderia ajudá-la a fazer alguns inimigos e outros enfeites. Naquela época, se ela realmente não pudesse sobreviver, então ele não teria outra oportunidade de ser um herói salvando a donzela em perigo. Gu Shangji, continue sonhando. De jeito nenhum vou chamá-lo de grande irmão. Gu Xian'er mostrou uma expressão indiferente quando ouviu suas palavras, e mostrou uma expressão que dizia: tenho seus segredos mais profundos em minhas mãos. Ao mesmo tempo, porém, ela sentiu um arrepio na espinha e se perguntou se alguém estava planejando assassiná-la ou algo assim. Gu Shangji não se importou com a resposta dela e disse com um sorriso brincalhão: matar ou não matar, isso depende de você. Como já a dei a você, não me importo com o que você fará com ela.
Suas palavras eram simples, mas ele havia considerado muito antes de decidir sobre isso. Para começar, a sétima princesa era claramente um monstro que dava pontos de experiência especialmente preparados para Gulchianer, então mesmo que ela não conseguisse a experiência agora, ela acabaria reivindicando-a em algum momento no futuro. Em termos mais simples, Gulchianer precisaria enfrentar uma situação semelhante no futuro. E por que ele jogou a decisão de volta para ela? Era porque ele queria que o Seeking Palace fosse atrás dela. Os mestres atrás dela não ficarão parados se isso acontecer. Afinal, quem mandou essa mocinha fazer aquela artimanha de antes e desviar todo o ódio para ele? Gu Shangji já a estava tratando com magnanimidade por não lhe ensinar uma lição de cara. Havia alguma razão para Gu Xianer direcionar o ódio contra ele. Ramf. Eu sabia que você não estava aqui para me salvar por bondade. Gu Xianer entendeu o significado por trás das palavras de Gu Shangji. O Palácio do Rei do Mar era um patrimônio supremo que controlava inúmeras famílias do mar, então não havia como Gu Shangji querer assumir a culpa por matar sua sétima princesa. Ele já havia feito o melhor por ela. Portanto, quando chegar a hora da vingança do Seeking Palace, o alvo será ela. Gu Shangji tinha um coração tão venenoso quanto antes. Seu irmão, eu vim resgatá-lo de longe, mas é assim que você me trata. Gu Xianer, sinto calafrios na espinha por causa do seu comportamento ingrato. Gu Shangji não pôde deixar de provocá-la. Ao mesmo tempo, ele mostrava uma expressão presunçosa que deixava claro que estava orgulhoso de suas ações e não se importava com o que ela pensava. Às vezes, ele era muito bobo e, outras vezes, era demoníaco. Sétima princesa, você não acha que eu estava certo quando disse que todos vocês morrerão se ousarem me tocar? Gu Xianer olhou para a sétima princesa pálida, assustada e desesperada à sua frente e perguntou com um sorriso calmo no rosto. Não me mate, estou disposto a me render. A sétima princesa implorou por misericórdia com relutância e desespero. Agora, toda a sua arrogância havia desaparecido no ar. Ela foi esmagada por Gu Shangji e seu Heart também entrou em colapso. Embora ela ainda possuísse um tesouro salvador final, sua base de cultivo selada tornou impossível para ela usá-lo. Ela tinha chegado a um beco sem saída. O antigo continente imortal sem lei havia se aberto, e todos aqueles da geração mais jovem estavam competindo ferozmente por oportunidades, então era óbvio que os vencedores viveriam enquanto os perdedores morreriam. Tarde demais. Você deveria ter pensado nisso quando saiu correndo para me matar. Gu Xianer não mostrou nenhuma mudança em sua expressão quando uma grande espada negra apareceu atrás dela e rompeu o ar para cortar a sétima princesa sem hesitação. Sopro. O sangue espirrou em todas as direções, e a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar morreu assim. Capítulo 136 Você não ama cavar ossos, Lord Longteng vai gostar de você. Sopro. O sangue espirrou por toda parte quando a luz da espada negra rompeu o ar e destruiu diretamente o espírito primordial da sétima princesa. Embora Gu Xianer tenha enfrentado revés após revés nas mãos de Gu Shangji, mas sob a orientação dos velhos monstros de Peach Village, ela desenvolveu um temperamento extremamente decisivo. Agora, ela não sentia necessidade de mostrar misericórdia. O Seeking Palace tentou assassiná-la,
e a sétima princesa a perseguiu por tanto tempo, então como ela poderia deixá-la viver agora? Logo, a sétima princesa morreu e seu corpo se transformou em um enorme peixe dourado cheio de intenções divinas. Inúmeras listras pretas e brancas cobriam sua figura que lembrava um compeng. Felizmente, ela não é humanoide ou eu não saberia o que dizer agora. Depois, com uma expressão calma, Gulchianer dissecou diretamente o peixe e cortou a carne bem na frente de Gulshangji. Ela estava muito familiarizada com os movimentos, já que não era a primeira vez que fazia isso. Depois que a sétima princesa morreu e se transformou em um peixe enorme, ela não era nada além de boa comida e uma fonte de bons materiais aos olhos dela. Gulshangji olhou para ela com interesse, mas não interrompeu. Embora Gulchianer tenha passado a maior parte de sua vida sob a tutela de seu mestre, ele podia dizer por seus movimentos rápidos que ela não havia lidado com apenas um jovem gênio e não era um novato. Infelizmente, ela não era tão rica quanto as jovens supremas de verdade, então a primeira coisa que ela fez foi embolsar o anel espacial da sétima princesa, como se estivesse com medo de que Gulshangji o arrancasse dela. Olha como você é pobre. Não aguento mais. Gulshangji não pôde deixar de balançar a cabeça com uma expressão de pesar. De acordo com o tropo normal, Gulshangji estaria tirando alguns tesouros para aliviar Gulchianer depois de ver sua aparência pobre e lamentável, mas não havia como Gulshangji fazer isso. Em vez disso, ele agiu como se estivesse se deliciando com a situação dela. Gulchianer deu a ela um olhar de soslaio com uma expressão fria e orgulhosa, enquanto suas mãos pequenas e delicadas continuavam devastando o cadáver de peixe na frente dela. Depois de um tempo, no entanto, ela pegou um deslumbrante osso rúnico entrelaçado com ouro e brilho preto e o jogou na frente de Gulshangji enquanto dizia: "Aqui, pegue isso. Você não gosta de cavar ossos assim." Gulshangji apenas olhou para ela. Gulchianer não tinha medo dele e olhou diretamente para ele com uma expressão calma e um sorriso triunfante no canto da boca. Já que ela estava implorando por sua batida várias vezes, Gulshangji decidiu realizar seu desejo. Assim como antes, uma palma dourada tão grande quanto uma montanha pressionou sobre ela e suprimiu a arrogância reacendida de Gulchianer. Piak! Gulshangji, eu vou te pagar de volta por tudo mais cedo ou mais tarde. Gulchianer ficou envergonhada além da medida e rangeu os dentes enquanto seu rosto corava e a fazia parecer um camarão cozido. Gulshangji, no entanto, estava com preguiça de se importar com ela e trouxe seu bando de seguidores e saiu de cena. Gulchianer, por outro lado, foi deixada reprimida sob a palma dourada e rangeu os dentes com ódio. Embora ela tenha acabado assim porque provocou Gulshangji, ser reprimida tão facilmente ainda era motivo de grande embaraço. No momento em que ela se libertou, ela olhou na direção que Gulshangji deixou e o amaldiçoou loucamente em seu coração. Ela o amaldiçoou a sufocar até a morte na água e depois foi encontrar um lugar para cultivo isolado. Os cultivadores nas redondezas apenas observavam de longe, chocados, pois nenhum deles teve coragem de se aproximar. Se ao menos eu pudesse encontrar um poço para ela. Gulshangji mostrou uma expressão um tanto arrependida ao sair. Ele realmente queria encontrar uma vala onde pudesse suprimir Gulchianer por 3 a 5 anos. Afinal, de que adianta ter uma irmã se você não vai intimidá-la? TL/N,
posso atestar isso porque tenho um brinquedo na forma de uma irmãzinha. Eu uso suas bochechas para aliviar o estresse. Infelizmente, uma filha favorita do céu como Gulshaner era melhor ficar sozinha, já que ela tinha suas próprias oportunidades de agarrar. Gulshangji não se incomodou em interferir em sua vida. Depois, ele olhou através de seu painel de atributos. Afinal, ele ganhou 5.000 pontos de destino desta vez, e não foi uma quantia pequena. Anfitrião, Gulshangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S810 Outdimen Alberd. Identidade. Verdadeiro discípulo do celestial e imortal Dale Palacier. Jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem, Ons, sanguínea, S, Inata, S. Deobun, S. Coração do diabo. Base de cultivo, estágio final do reino do rei outorgado, estágio pináculo do reino dos deuses celestiais. Habilidades místicas. Celestial e imortal Dale Codex oitava camada, 90%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 20.000. Valor da fortuna, 3.500, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. X3 Carta de saque da fortuna. X1 Talismã de travessia de domínio. X1 Talismã de quebra de formação. Eu não me levanto há algum tempo e minha base de cultivo agora está um pouco baixa. Gulshangji deu uma olhada neste progresso do Heavenly Immortal Dale Codex e decidiu diretamente atualizar sua base de cultivo, já que ele estava com preguiça de perder seu tempo em cultivo e iluminação. Sua base de cultivo rompeu um grande reino de uma só vez e ele entrou diretamente no estágio inicial do reino dos falsos deuses. Seu Heavenly Immortal Dale Codex também alcançou a 9ª camada como incontáveis segredos de cultivo, habilidades místicas e outros enfeites inundaram sua mente da 9ª camada do Heavenly Immortal Dale Codex. Ele alcançou outro salto qualitativo em seu cultivo devido à bênção de seu talento transcendência. Em seguida, devo receber uma surpresa de Yeling, o homem do momento. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Gulshangji enquanto ele pensava sobre isso. Ele sentiu o rastro da aura que Imei deixou para ele e o seguiu. Logo, as notícias sobre a morte e derrota da 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar nas mãos de Gulshangji se espalharam por toda parte como um furacão e causaram uma grande sensação em várias áreas do antigo continente imortal. Todos os da geração mais jovem que ouviram a notícia ficaram horrorizados. Muitos sentiram calafrios na espinha, embora fosse dia e estivessem sob o sol, tanto que até suas almas tremerão. Muitos cultivadores ficaram em estado de choque e silêncio depois de ouvirem os detalhes do assunto. Falando sobre a causa do incidente, foi o irmão mais novo da 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar. A fim de vingar seu irmão mais novo por seu assassinato, a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar convocou todos os seus lacaios das famílias do mar, vários jovens saprimos, até, e caçou uma jovem de azul. A garota de azul acabou por ser parente de Gulshangji, o herdeiro contemporâneo do Palácio Celestial Imortal Dale. A perseguição continuou por vários dias e, no final,
o Seeking Palace até montou uma grande formação para prender a Garota de Azul. Todos pensaram que a Garota de Azul iria morrer sem dúvida, mas um acidente aconteceu e Gu Shangji apareceu do nada e matou vários Yang Supremes com seus meios tirânicos. A sétima princesa tomou a iniciativa de usar incontáveis movimentos poderosos, mas ela falhou miseravelmente e perdeu após um único movimento, e então seu Dale Heart entrou em colapso. No final, a sétima princesa morreu e as criaturas do mar que a acompanhavam foram massacradas. A força de Gu Shangji durante esta batalha chocou a todos. Jovem soberano. Essas duas palavras desencadearam uma tempestade quando se espalharam por toda parte, como um meteorito que caiu no mar profundo. Mesmo os jovens Supremos que acreditavam firmemente em seu poder invencível não podiam deixar de ofegar e mostrar uma mudança em sua aparência. Embora a base de cultivo revelada por Gu Shangji estivesse apenas no estágio final do reino do rei outorgado, ele derrotou a sétima princesa que tinha a reputação de ser invencível e estava no estágio pináculo do reino do rei outorgado em um único movimento. O resultado provocou uma onda aterrorizante, e muitos especularam que Gu Shangji não poderia estar apenas no estágio final do reino do rei outorgado. Afinal, ninguém o tinha visto dar tudo de si. A sétima princesa do Palácio do Rei do Mar estava definitivamente entre os jovens Supremos de primeira linha no Reino Superior, afinal, quantos da geração mais jovem alcançaram o estágio pináculo do Reino do Rei outorgado? Ainda na frente de Gu Shangji, ela não conseguiu reunir um pingo de força para revidar e foi derrotada em um instante. Naquela época, Gu Shangji mostrou uma arte de espada extremamente aterrorizante que continha uma vantagem absoluta, e essa arte de espada matou incontáveis Yang Supremes com apenas um fio de sua energia de espada. Calafrios desceram pelas costas de todos os jovens Supremos no antigo continente imortal, e eles se perguntaram se poderiam resistir diante de tal poder, e perceberam que não podiam. Gu Shangji, a montanha pressionando suas cabeças, ficou ainda maior e mais pesado. A percepção fez todos suspirarem. Jovem soberano. A força do irmão Gu é realmente aterrorizante. Sinto vergonha de ser mencionado na mesma frase que ele. Um jovem cercado por espíritos e fantasmas balançou a cabeça com um sorriso irônico e mostrou um rosto cheio de choque do lado de fora de uma antiga caverna que escoava Immortal Mist. Ele era Elangtian. Durante o último período de tempo, ele só foi capaz de avançar para o estágio intermediário do reino do rei outorgado, então ele não tinha muita confiança em vencer se fosse colocado contra a sétima princesa do Palácio do Rei do Mar, ainda Gu Shangji facilmente a obliterou. Não havia necessidade de sequer pensar sobre o abismo entre os dois. Na geração mais jovem, temo que ninguém possa ir contra o irmão Gu, exceto o jovem imperador real e aqueles monstros antigos. Elangtian não pôde deixar de suspirar, mas isso não significava que seu Dale Heart estava abalado e agora ele estava com medo de Gu Shangji, era só que ele podia ver o abismo que o separava. Não era algo que ele pudesse compensar com cultivo árduo ou apenas com seu talento sozinho. Reconhecer a realidade e entender a distância entre eles não era ruim. Cenas semelhantes ocorreram em outras áreas do continente também. Inúmeros cultivadores da geração mais jovem vieram para o antigo continente imortal, somente as heranças do Dale enviaram inúmeros discípulos, para não mencionar os cultivadores não afiliados de todo o mundo,
e todos ficaram chocados quando receberam a notícia sobre a morte do sétima princesa do Palácio do Rei do Mar nas mãos de Gu Shangji. Encontrar uma oportunidade divina não os chocaria tanto quanto esta notícia. Em um canto do continente agora, uma guerra mundial estava ocorrendo na região da Páscoa do antigo continente imortal. Grandes extensões de montanhas desmoronaram e lagos secaram quando o rescaldo da batalha sacudiu milhares de quilômetros. Duas mulheres lutaram sem parar. Uma pessoa com um rosto pitoresco vestindo um grande manto de seda azul flutuando ao vento moveu suas mãos perfeitas e voou pelo céu a uma velocidade vertiginosa com um brilho deslumbrante ao seu redor. Uma luz prateada brilhante floresceu em suas mãos, como videiras prateadas enraizadas no vazio, e uma luz deslumbrante dominou seus arredores e derrubou tudo. Era a poderosa arte de arma de Yuming Kong, poderia ser chamada de arte imperial. Infelizmente, a outra parte resistiu bem. Yuming Kong mostrou uma expressão indiferente por fora, mas por dentro, ela estava queimando de preocupação enquanto aumentava a intensidade de seus ataques. Os cultivadores ao redor ficaram surpresos com a luta entre as duas imperatrizes inigualáveis que pareciam cobrir o universo com suas mãos de jade e desejavam governar tudo. O oponente de Yuming Kong era uma mulher alta e esguia com chifres de dragão, um rosto bonito, roupas simples e uma aura selvagem e dominadora. Sua aura causava terror no coração dos fracos, e ela se assemelhava a um jovem dragão verdadeiro. Quando ela acenou com o braço para atacar, o vazio à sua frente se abriu e um enorme buraco apareceu. Tal poder aterrorizante fez os cultivadores nos arredores tremerem de medo, e eles suspeitaram que poderiam ser sacudidos até a morte e se transformar em névoa de sangue se eles se aproximassem deles muito de perto. Agora, Yuming Kong estava banhado em luz prateada. Ela parecia estar no controle do céu e da terra ao seu redor enquanto agarrava o poder infinito em suas mãos que fazia o mundo ao seu redor tremer. Ainda assim, ela não se atrevia a enfrentar seu inimigo de frente e só podia usar táticas sutis para lutar contra seu oponente. A princesa herdeira Ming Kong é poderosa além da medida. Ela não mostra sua força em dias normais, mas agora ela parece invencível. Os cultivadores que observavam não puderam deixar de mostrar choque. A aura sem precedentes de Yuming Kong chocou todos eles, e eles se perguntaram se algum deles poderia competir com ela. Este é o poder da princesa herdeira Ming Kong. O jovem mestre da antiga família imortal Gu já era forte o suficiente, e agora, sua noiva não é pior do que ele. Com qual jovem supremo ela está lutando? O rosto daquela mulher parece desconhecido, e eu não acho que ela seja uma jovem suprema do mundo exterior. Sua base de cultivo já invadiu o reino dos falsos deuses. É inimaginável. Inúmeros cultivadores assistindo à batalha tremerão em seus corações, não porque eram tímidos, mas porque a batalha diante deles realmente os chocou. Yuming Kong já era tão forte, mas ainda não conseguia derrubar a mulher com chifres de dragão na frente dela. De repente, um cultivador arregalou os olhos depois de pensar em algo, respirou fundo e disse: ela não poderia ser dos remanescentes da antiga tribo imortal, certo? A antiga tribo imortal não pereceu há muito tempo. Não importa o quão vasto o antigo continente imortal possa ser, não era nada além de um pequeno continente na época de sua origem. Será que algumas pessoas da antiga tribo imortal sobreviverão e estão vivendo aqui?
A pessoa ao lado daquele cultivador estava agitada e incrédula com a revelação. A antiga tribo imortal, como o nome sugere, era uma raça misteriosa que existiu durante a antiga era imortal. Se eles realmente existissem no antigo continente imortal, então, o resto dos aborígenes do continente poderiam ser apenas seus súditos, não, seus escravos, para ser preciso. A tribo imortal antiga sempre foi envolta em mistério, e as famílias imortais antigas não humanas contemporâneas eram mais ou menos seus parentes distantes relacionados a eles através de suas linhagens. Isso por si só mostrou os horrores da antiga tribo imortal. Claro, a principal razão de seu medo em relação a eles era o fato de que o Ti espiritual no antigo continente imortal era muito mais denso que o mundo exterior. Se houvesse remanescentes da antiga tribo imortal vivendo no antigo continente imortal, então sua geração mais jovem seria claramente muito mais forte do que a geração mais jovem do mundo exterior. A mulher com chifres de dragão na frente deles era um exemplo claro do que eles estavam pensando. Ela parecia ter 20 e poucos anos, mas já estava no reino dos falsos deuses. Ela superou facilmente incontáveis jovens supremas do mundo exterior. E o Ming Kong podia ouvir naturalmente as palavras dos espectadores, mas sua expressão não mudou, pois ela já conhecia os detalhes em seu coração. Como regressora, ela, é claro, sabia que havia remanescentes da antiga tribo imortal vivendo no antigo continente imortal. O que mais? A mulher com chifres de dragão na frente dela era uma líder da geração mais jovem da antiga tribo imortal, ou de que outra forma ela poderia tê-la parado por tanto tempo. É que o Ming Kong nunca esperou encontrar alguém como ela da Ancient Immortal Tribe tão cedo. A outra parte tinha sangue de dragão real fluindo em suas veias, então sua força física estava nas alturas. Foi dito que seu ancestral era um verdadeiro dragão literal com base de cultivo superando até mesmo os verdadeiros imortais. Como líder entre os descendentes dos sobreviventes da antiga tribo imortal, a força da garota à sua frente obviamente não podia ser questionada. Se aquele na frente dela fosse outro jovem supremo, ela já os teria esmagado, eles nunca seriam seus oponentes. O que mais? E o Ming Kong sabia da existência de alguém ainda mais aterrorizante do que ela, uma figura incrível e brilhante conhecida como Long Te, que se dizia ser a reencarnação de um verdadeiro dragão. Ele tinha uma força extremamente tirânica e um temperamento vaidoso que o fazia acreditar que, se ele afirmasse ser o segundo mais forte do mundo, ninguém ousaria reivindicar o número 1. Em sua última vida, ele deixou o antigo continente imortal e desafiou todos os tipos de talentos de todas as esferas da vida no mundo exterior. Ele nunca experimentou a derrota, mas então, ele desapareceu sem deixar vestígios um dia. TL/N, Papai Shang-Chi o nomeou. Mas agora, o Ming Kong concluiu que Long Te provavelmente encontrou Gu Shangji e cavou sua própria sepultura no processo. Se não fosse pelo fato de que há muitos forasteiros assistindo nossa batalha, e eu não posso usar algumas das minhas cartas, como ela pode me segurar por tanto tempo? E o Ming Kong não pôde deixar de franzir a testa. No momento, ela não sabia o que aconteceu com Gu Xian'er, então ela estava um pouco preocupada com ela. Naquele momento, a garota com chifres de dragão na frente dela de repente falou na linguagem do mundo exterior. Outlander, sua força é louvável. Se você e eu estivéssemos no mesmo nível,
talvez eu nem fosse seu oponente. Eu darei a você a chance de se render ao nosso herdeiro contemporâneo, Lord Longte. Ele apreciará uma mulher como você. TL/N, Bit quer que seu Lord Boy morra um pouco mais cedo nesta iteração.